Nem sempre é ansiedade. Às vezes é só o coração em silêncio pedindo um pouco mais de amor. Já pensou nisso? Vivemos em uma época em que qualquer desconforto é logo chamado de ansiedade. É claro que a ansiedade existe. É uma resposta necessária do nosso organismo. Mas muitas vezes é, na verdade, um grito do nosso coração. É um grito de socorro quando não nos achamos suficiente, quando não somos vistos, quando não somos aceitos. Olá, meu nome é Ana Cristina Rezende, sou conhecida como terapeuta Ana Cris, tenho um canal lá no Instagram e tem um blog que chama-se Evolução Serena. Eu acredito que a evolução pode vir de forma serena, suave, delicada e não precisa pesar. Sou uma apaixonada pelo autoconhecimento, pelo ser humano. E é por isso o nome deste canal aqui no YouTube, Ana Cris Evolução Serena. E é um prazer enorme ter você aqui. Muitas vezes o que nos tira o sono não é um futuro incerto, mas a dificuldade que a gente tem de se acolher, a dificuldade que a gente tem de se aceitar. Se está fazendo sentido para você, já começa a nos seguir aqui, que aqui esse canal fala sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre evolução do ser humano. E o que é a ansiedade? A ansiedade faz parte do ser humano, faz parte da evolução, mas ela é necessária, mas ela começa a ter problema quando ela é excessiva, quando ela rouba o nosso sono, quando ela nos tira, às vezes, a fome ou nos dá excesso de fome, quando traz tensão muscular, respiração curta, pensamentos acelerados ou sensação de alerta constante. Aí a ansiedade está começando a realmente trazer problemas. Mas muitas vezes ela se transveste de várias formas. A ansiedade pode vir, sim, como a apreensão do futuro, a necessidade de ser aceito. Talvez a ansiedade não seja algo a ser eliminado, e sim um convite a ser aceito para você se olhar mais, ter mais atenção a você, olhar mais para o seu centro. Talvez o que você precise seja acolher as suas falhas, os seus erros, os seus desafios, a tua força, sabe? A sua presença. Quantas vezes eu pergunto para algumas mulheres o que elas têm medo e, na verdade, elas descobrem que o que elas têm medo é do seu poder, é de quem elas seriam se elas fossem totalmente confiantes, se elas realmente enxergassem e se apoderassem do seu poder. E se você se apodera do seu poder, você vai continuar sendo quem é, só que mais confiante. Você não vai precisar pisar em ninguém porque você sabe quem é. Eu gosto muito de uma amiga que um dia disse que humildade, esse autoconsciência, era muito saudável para ela, porque enfim ela havia percebido a capacidade que tinha de ser quem era e a liberdade de se permitir ser quem era. Essa liberdade de se permitir sabendo, com seus saberes, com a sua força, com a sua dignidade. Isso é maravilhoso. Isso gera uma quietude e de repente você percebe que a ansiedade foi-se embora. Em nenhum momento era ansiedade. Era só falta de autoestima, falta de amor próprio, medo de encarar quem você era de verdade. E aí a ansiedade vai embora. Porque, na verdade, tudo que você pedia é um chamado da alma, né? Tudo que você pedia era um olhar mais atento a você,
um olhar mais cuidadoso. Talvez não seja ansiedade se você tem dificuldade em dizer não, vive com medo de decepcionar os outros, busca validação externa o tempo todo. Talvez não seja ansiedade, talvez seja apenas o cansaço de viver desconectada de si. Talvez então você não precise de mais controle, você não precise aprender a se gerenciar. Você precisa apenas se acolher, se olhar. E aí vamos a alguns exercícios, né? Que é interessante, eu falo sempre que o bom é quando a gente tem algum exercício que a gente possa colocar em prática para resolver aquilo que de repente está nos afetando, que está mexendo com a gente. A paz começa no instante em que você começa a ser exatamente quem é, sem precisar pedir desculpas sobre isso. Então, que tal olhar no espelho e se olhar por inteira? Não apenas o físico, por mais lindo que ele seja, você é muito mais que isso. Você tem aí dentro um mental, um emocional, um espiritual que brilha. Que tal você olhar e descobrir e contar para você uma grande qualidade sua? Isso é autocuidado. Não, mas não minta para você. Diga de verdade. Olhe o que uma amiga diria para você. Pense nisso. Experimenta. Outro exercício gostoso é você dizer um não sincero. Um não de verdade, sem precisar de justificativa. Isso é autocuidado. Isso é autoaceitação. Tem um exercício que chama abraço vago-vagal. E esse abraço é um abraço que você dá a você mesmo. E é um abraço muito gostoso. Você pode se abraçar e ter movimentos para frente ou movimentos laterais. E você se acolhe, é uma forma de acolhimento. Experimenta. Experimenta se dar esse abraço por alguns momentos, às vezes aspirando um óleo essencial que você colocou no difusor. Pode ser muito reconfortante e principalmente pode te liberar para descobertas sobre você. Eu gosto muito de meditação. Eu já deixei aqui uma meditação para autoconhecimento e vou deixar uma meditação de autoaceitação. Uma meditação onde você se acolhe, quem você é. Eu não estou dizendo aqui que você não vai crescer, não vai evoluir, eu acho isso necessário e importante. Mas enquanto a gente não se reconhece, não se acolhe, não se aceita, a gente não consegue transformar. E é a partir dessa transformação que a cada dia você vai ter mais prazer em ser quem é, mais alegrias com você mesma. E a ansiedade, magicamente, essa ansiedade provocada pela falta de autoestima, naturalmente vai desaparecer. E acredito também na escrita reflexiva. Eu sempre indico ela porque eu acredito que quando a gente escreve, quando a gente está ali colocando sem nenhum filtro todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, toda a nossa energia, quando a gente vai escrevendo, a gente vai se entendendo, a gente vai se organizando, a gente vai se ajustando. E isso é muito bom. E esses são alguns dos passos, né? Vai sair um outro artigo no blog, terça-feira sai um, na quinta-feira sai outro. E essa semana no Instagram eu estou falando só sobre isso. Ansiedade? Ou seria autoaceitação, autoacolhimento, né? Você já é suficiente. Talvez seja a hora de você olhar isso com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção. Tenha certeza, você é suficiente. Agora é a hora de você se lembrar disso com o coração.
E se você gostou, se fez sentido para você qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui, eu vou pedir para você curtir o canal, curtir esse vídeo, porque assim você me ajuda. E se inscrever também, se é que você já não está inscrita. A ideia aqui é que este seja um canal de troca. E eu digo que esse espaço que tem aqui embaixo, ele é um espaço onde você fala e eu respondo. E eu vou ter o maior prazer em responder para você. Então, deixa aqui se fez sentido esse vídeo para você, sobre o que você gostaria que eu falasse. E vai ser um prazer direcionar para aquilo que é mais interessante, mais importante para o seu momento de vida. Gratidão de verdade por você estar aqui.